Olá amigos, olá amigos. Aqui quem está falando é o Leberson Farias Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp e sou construtor da teoria econômica quântica. Teoria que provou a praxeologia de Ludovico von Mises como uma indução matemática, enfim. Você pode elencar uma série de vídeos aqui no meu Facebook. No Facebook não, no YouTube. Digita aí Leberson Costa aqui no YouTube que você vai ver uma série de vídeos eu fazendo essa explicação. Teoria econômica quântica, porque eu trago elementos de física quântica para entender a economia no seu sentido mais fundamental, né? A teoria econômica quântica ela vai revelar para o mundo aquilo que tem de mais fundamental em termos da economia. E também é física clássica por causa desse gráfico aqui, né, que eu já falei também em vídeos, porque a ação humana, né, é a oferta que induz a ação humana de atração e repulsão econômica, e portanto as equações do movimento que descreve atração e repulsão é força elétrica, que é uma equação 1 sobre x ao quadrado, lei da gravidade de Isaac Newton também é 1 sobre x ao quadrado, mas também proporção de Galileu, ou corpo em queda livre de Galileu, que você está vendo aqui no centro desse gráfico. Então basta digitar aí Leberson Costa aqui no YouTube, que eu tenho uma série de vídeos fazendo essas explicações. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo foi uma visualização muito poderosa, entendeu? Uma visualização muito poderosa, uma visão, porque na verdade é sobre a série de Balmer. Então, a série de Balmer, ela tem essa transição de 6 a 2, né? Que tem a ver com o limite econômico, né? Esse limite econômico, o limite inferior da economia é 2% de inflação e o limite superior da economia é 6% de inflação. Por isso existe essa transição entre esses dois limites da economia, e isso daí eu vou encontrar esse respaldo na série de Balmer lá da física atômica. Por quê? Porque na verdade a série de Balmer também está relacionado a essa equação de Heisenberg. Nessa equação de Heisenberg, ela é fundamental para encontrar o espectro da luz, essa equação de Heisenberg, e é justamente essa equação de Heisenberg que eu vou encontrar, por ela que eu vou determinar o tamanho do espectro econômico, que vai de 2 a 6%. E essa transição de 2 a 6%, você vai encontrar essa transição, né, na série de Balmer. Transição que a gente vai chamar aqui de transição dos elétrons, tá? Série de Balmer, certo? Então, transições de átomos de hidrogênio. Então, todo o espectro que eu vou mostrar para vocês, que toda essa energia econômica de 2 a 6%, ele está ligado à série de Balmer. Então, você entra aí na internet, enfim, você vai ver lá as transições, série de Balmer, série de Lyman, a série de... e outras séries aí, outras transições, tá? De Patin também, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, um detalhe muito interessante, esse detalhe dessa prova. Deixa eu passar aqui para gente aqui. Então, isso daqui, essa explicação da série de Balmer, lá da física atômica, na verdade é a primeira das séries das transições do átomo de hidrogênio. Isso aqui que você vai entender, vai aprofundando cada vez mais nos fundamentos de economia. Então, o que a teoria econômica quântica está mostrando para o mundo é que aonde estão os verdadeiros fundamentos de economia. A economia, no seu sentido mais fundamental, está sendo explicada pela física atômica, por conta dessa equação de Heisenberg, série de Balmer, das transições eletrônicas, pela lei da gravidade de Isaac Newton, 1 sobre x ao quadrado, pela lei de Coulomb, força elétrica, que também é 1 sobre x ao quadrado. Veja que 1 sobre x ao quadrado é a mesma equação de Heisenberg, que é a variação de energia variação de 1 sobre n ao quadrado. Ou seja, essa mesma equação desse mesmo gráfico, que é a ação humana, que é o mesmo gráfico da oferta. Então são essas equações dos movimentos, que estão explicando, que está revelando para o mundo como de fato a economia funciona. Então, novamente,
o que existe, eu falo novamente, assim, a minha situação hoje no plano econômico, na minha defesa da economia, é a mesma coisa de Galileu. Galileu, ele enfrentou o poder da igreja naquele momento, para ele provar para o mundo que ele estava certo nas suas ideias. E ele foi condenado por aquilo. Nesse exato momento da história, eu estou mostrando para o mundo como de fato a economia funciona. E estou afirmando que desde sempre o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada. E elas estão equivocadas como o homem interpreta esses fundamentos de economia. Principalmente a relação juro-inflação, taxa de juro e inflação, que determina todo o funcionamento da economia. Então você precisa digitar aqui no YouTube, Leverson Costa, que eu vou explicando uma série da economia no seu sentido mais fundamental. E isso aqui também que eu vou falar nesse vídeo também é economia no seu sentido mais fundamental. Então veja que coisa interessante. Galileu enfrentou o poder da igreja há 500 anos atrás e ele venceu. Nesse exato momento eu estou enfrentando o poder do judaísmo, o poder judaico, porque a economia, né, os pensamentos econômicos, o sistema financeiro internacional tem muito a ver com os judeus. Então, novamente, eu estou contestando, eu estou dizendo para o mundo que os judeus eles não tinham os fundamentos de economia mais aprofundados. Não estavam com eles os fundamentos mais profundos de economia, como a economia funciona. Então, por exemplo, eu já disse em vídeos aqui que a teoria econômica quântica veio de Ruboquem, a família Rothschild, que é uma família judaica, que eles vão construir o sistema financeiro internacional, há, sei lá, 200 anos atrás, mais ou menos, por Maia Michel Rothschild. Então, a minha situação hoje é a mesma de Galileu há 500 anos atrás. Galileu enfrentou o poder da igreja, o Leverson está enfrentando o poder do judaísmo. O poder judaico no plano econômico, estou falando no plano econômico. E nós somos pequenos em termos das estruturas, né? Galileu enfrentou uma estrutura política muito forte naquele momento, eu também estou enfrentando uma estrutura política muito forte nesse momento. Mas, o que eu falo, é a obra do grande arquiteto do universo, assim determinou o grande arquiteto do universo, Deus. Então, e a gente venceu essa batalha, Mas eu sei que essas pessoas que ela nasce para mostrar para o mundo como as coisas de fato funcionam, porque eu estou enfrentando as minhas teorias, eu estou enfrentando o sistema financeiro internacional, que é uma estrutura gigantesca. Galileu naquele momento enfrentou a grande igreja, também que era uma estrutura muito gigante no momento da história. E eu estou enfrentando o judaísmo nesse momento. E eu estou vencendo, eu venci a história. Eu venci a história, não é à toa que judeu veio atrás de mim dizendo que eu sou judeu, que não sei o quê. Eu falei, olha, a minha família aqui da minha casa sequer tem amizade com judeus. O judaísmo nunca fez parte do ciclo de amizade da minha família aqui da minha casa. Como é que vocês vão dizer que eu sou judeu? Não tem nenhum traço disso daí, de judaísmo. Mas enfim, essa situação do Leverson e do Galileu. Veja que eu estou usando muito Galileu aqui para explicar a economia no seu sentido muito mais fundamental. Só para você ver o poder do sinal, Então, beleza. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, esse detalhe que é muito interessante dos fundamentos de economia, porque, veja, o espectro econômico, eu já provei que o espectro econômico ele vai de 2% a 6%. Por quê? Porque eu excluo 1%. Por que eu estou excluindo 1%? Porque aqui, veja que aqui no centro está o Banco Central. O Banco Central ele tem a função de regular, controlar o poder da moeda, certo? O Banco Central ele tem a função de controlar o poder da moeda pela taxa de juros. Vamos pegar especificamente o Brasil pela taxa Selic. Então esse gráfico aqui, veja, por uma única variável eu estou pegando todos os fundamentos de economia. Pela variável X, eu estou pegando todos os fundamentos de economia. Por isso que eu chamei isso daqui também, a teoria econômica, como a navalha de Ockham. Também tem vídeos aqui. Então, por que eu excluo 1% desse jogo? Porque de 1 para 2, essa variação de 1 para 2, o poder da moeda cai em 75%. Então, por isso que eu estou dizendo, gente, não é salutar manter uma taxa de uma inflação de 1%, porque de 1 para 2, o poder da moeda cai em 75%.
Por isso que o limite inferior da economia ele é no máximo de 2% e o limite superior da economia é do máximo de 6% de inflação. Não é à toa que esse número 6% é o número de ouro da inflação, da economia, é o número de ouro da economia, o 6%. Então eu joguei nessa equação aqui, por exemplo, aqui se eu jogo 1 e 6 aqui para esses dois valores de N, de 1 até 6 representa 97% de todo esse gráfico. Por isso que eu posso considerar como limite superior uma inflação de 6%, porque acima de 6% vai cair numa colinearidade inflacionária, ou seja, todos os pontos acima de 6% têm o mesmo valor de 6%, certo? Mas enfim, então por isso que eu excluo esse 1% aqui do limite inferior da economia, e o limite inferior da economia ele tem que ser de 2%, porque o poder da moeda ela desvaloriza de 2 a 6%, ela desvaloriza 22%. E os outros 3% é de 6% em diante. A moeda só desvaloriza acima de 6%, só 3%. Por isso que o limite inferior da economia é de 2% e o limite superior da economia é de 6%, porque eu também estou olhando o número de 6, eu estou considerando o número 6 aqui, eu estou considerando esse 6 porque é o número de ouro aí da economia, é o limite da economia, né? Basta você ver a retórica, o discurso de todos os economistas do mundo. Então é isso aqui que é o que tem mais fundamental na economia. É esse gráfico que determina todo o funcionamento da economia, juro e inflação, porque tem a ver com o poder da moeda, o poder do salário, né? Então veja, por isso que quando eu bati o olho na série de Balmer, quando eu bati o olho na série de Balmer, lá da física atômica, na hora ele fala lá 6, essa transição entre esses níveis de energia. Agora, uma coisa que é interessante a gente observar, se vocês verem lá essas linhas, essas séries de Balmer, de Paschen, de Lyman, veja que o próprio sinal, está vendo esses sinais, essas linhas horizontais aqui, tá vendo? Elas respeitam essas mesmas linhas horizontais que você está vendo nesse gráfico, tá vendo? Olha aqui o 6, o 5, o 4, o 3 e o 2. Então, os mesmos espaçamentos é o poder do sinal, Então, se você observar lá todas as séries de transições lá da física atômica, dos elementos químicos, e você vê essas luzes mesmo, isso daqui essa série de Balmer, ou a equação de Heisenberg da física atômica, que ela é fundamental para encontrar o espectro da luz, e eu usei a equação de Heisenberg para encontrar o espectro econômico, são equações empíricas, experiência. E isso eu já fiz, eu já fui professor de laboratório de física, a gente vê essas transições mesmo. Você pega, por exemplo, aqui é o átomo de hidrogênio, você joga uma luzinha lá, aparece essas luzes dessas cores aqui. Certo? Então, isso daqui também é puro empirismo, porque a teoria econômica quântica ela é uma teoria empírica. Veja que coisa interessante. Então você vai ver que na série de Balmer, de 6 para 2, por isso que você tem essa transição aqui, ó, de 6 para 2. De 6 para 2. O que existe é círculos, os átomos estão no nível inferior e sobe para o nível superior, quando ele cai ele emite luz. Ele absorve aqui embaixo, aí vai lá para cima. Então ele absorve em 2 o átomo, os elétrons absorvem em 2, aí ele vai para aqui para cima. Aí depois eles caem, quando eles caem ele emite luz. Então é um círculo, fica girando, é tipo um círculo, essas transições de emissão da luz, tá? Então o que você vê de 6 para 2 é como você vai pensar isso como um corpo em queda livre, ele cai. O átomo está aqui em cima, o elétron está aqui em cima, está aqui 6, aqui é 2, ele cai. Tipo um corpo em queda livre. Apesar de ser muito pequeno esse elétron, essa coisa materialmente falando muito pequeno, mas existe aproximadamente um corpo em queda livre. Por isso que essas linhas horizontais, os distanciamentos dela, ela está respeitando as mesmas linhas horizontais do gráfico 1 sobre x ao quadrado. Tá vendo? 6, 5, 4, 3, 2 e assim sucessivamente. Então veja o mesmo padrão do sinal de linhas acontecendo aqui nas transições na série de Balmer, Lyman, Paschen e outras. Essas linhas estão presentes no gráfico 1 sobre x ao quadrado. Então essa transição, essa queda do elétron de 6 para 2 é isso aqui, ó, corpo em queda livre. Por isso que você vê, e você vê esse sinal aí, ó.
Você vê. É como que ela está transicionando todos esses sinais, essas linhas horizontais. Ela está transicionando todas essas linhas horizontais. Então, quando eu vi essa informação, eu falei, caramba, olha que coisa interessante. É a série de Bauman que ele está falando de uma transição de um nível superior 6 para um nível inferior 2. Ou seja, é o próprio limite econômico, tá vendo? Esse limite econômico de 6 a 2, que eu venho falando o tempo todo. Então, essa transição do limite superior da economia para o limite inferior da economia, ele emite essa luz aqui, ó, que a gente vai chamar de uma luz violeta. Uma luz violeta. E você vê isso na internet. Você pode entrar aí na série de Balmer, lá da física atômica. Então, esse espectro econômico ele é de 2 a 6. Então, essa linha aqui de 6 para 2 é uma transição entre dois limites do espectro econômico. E essa cor aqui é uma cor violeta. É uma cor violeta. Aí eu fui analisar, eu fui aprofundar. Beleza, que coisa interessante, porque a cor violeta ela está ligada ao mundo místico. Significa espiritualidade, mistério. Bom, mas eu também estou ligado ao misticismo. Eu sou Rosa Cruz, eu sou maçom. Eu fui buscar essa visão mais profunda de algo que está, né? Porque eu falei, há muito tempo eu venho dizendo que a teoria econômica quântica ela é uma revelação de Deus, ela é uma obra sagrada, ela é uma teoria econômica sagrada. Entendeu? Eu venho dizendo há muito tempo, né? Eu venho dizendo há muito tempo que a teoria econômica quântica é uma teoria sagrada. Então essa transição de 6 para 2, que é todo o espectro econômico, e essa cor é uma cor violeta, mas a cor violeta ela está ligada ao mundo místico, transcendental, em outras frequências da espiritualidade, do mistério. Por isso que a teoria econômica quântica ela é uma teoria misteriosa. Eu falo, ela é uma grande revelação de Deus. Ela é isso. Veja que ela abarca todos os fundamentos de economia, os princípios de economia, está tudo aqui. Entendeu? E eu ainda falo, ainda desafio a físicos, matemáticos, economistas a tentar refutar a teoria econômica quântica. Eu desafio. Então esse gráfico é a própria ação humana. Economia é uma única variável. Qual? Ação humana. Por isso que é X, a única variável X. Y depende de X. É ação humana. Isso é a própria navalha de Ockham. De uma única variável capaz de explicar muita coisa. Isso também é o gráfico da oferta, porque é a oferta que induz a ação humana de repulsão e atração econômica, que é esse gráfico. Que é a lei da gravidade, força elétrica, corpo em queda livre. Então essa transição ela é a cor violeta, está ligada ao mundo místico, à espiritualidade, aos mistérios, não é uma teoria misteriosa. Né? Então veja que todo sinal que você vê as linhas horizontais desse gráfico 1 sobre x ao quadrado, o distanciamento entre as linhas horizontais, né? O distanciamento entre as linhas horizontais, ela está obedecendo os mesmos distanciamentos entre as séries lá das transições eletrônicas, da série de Balmer, da física atômica, da série de Paschen, de Lima, da equação de Heisenberg, que é empirismo. Isso é empirismo mesmo. Isso aqui é uma experiência que é empírica. É o que é a teoria econômica quântica, ela também é uma teoria empírica. Por isso que eu estou explicando a teoria econômica quântica de forma empírica. Né? Aqui, ó. Entendeu? De forma empírica, aqui, ó. Entendeu? Aqui, daqui, ó, de cima para baixo, de 6 para 2, é o corpo em queda livre. Então, é um movimento acelerado. De 2 para 6, é um movimento desacelerado. Mas de 2 para 6 é absorção. De 6 para 2 é emissão. De 2 para 6 é absorção. De 6 para 2 é emissão. Então, isso é economia no seu sentido mais fundamental. Eu falei que economia era uma lei da natureza. Economia é o conhecimento revelado, aplicado, que a gente vai chamar de inovação tecnológica, tecnologia, enfim, transformação material. Ok, isso que é a beleza, tá vendo? Isso não existe na literatura econômica, essa explicação. Então a cor violeta está ligada ao mundo místico, significa espiritualidade, mistério, é o que eu venho falando o tempo todo dentro da minha teoria econômica quântica. Trago esses símbolos aqui, né? Ok, mas a cor violeta, aí eu vou buscar essa cor violeta, eu fui buscar, a cor violeta ela vai lá nos 7 chakras. Quem já ouviu falar dos 7 chakras?
A cor violeta é os 7 chakras. Só que essa cor violeta, ela é o 7º chakra. A cor violeta tem os 7 chakras lá do hinduísmo. Eu coloco aqui a cabala, né? Igual eu falei, a teoria econômica quântica, a minha ciência ela é uma ciência cabalística também, né? Toda a minha ciência é uma ciência cabalística. A teoria econômica quântica é uma teoria cabalística, né? Ela é uma teoria cabalística, mas os 7 chakras, ela vem lá do hinduísmo, os 7 chakras do homem. Olha que coisa interessante. Então, 6 para 2 é a cor violeta, mas a cor violeta nos 7 chakras, ela é o 7º chakra. É o 7º chakra que está ligado à espiritualidade, à cabeça, à coronária, ao cérebro, à glândula pineal, o mundo espiritual, o mundo transcendental. Então, por isso que eu falo que é uma revelação do grande arquiteto do universo, de Deus, do Criador. E aí, é o G, todo o simbolismo que representa o número 7. Porque na numerologia pitagórica, o 7 equivale à letra G do grande arquiteto. Mas o que é o número 7? Só para você ver o 7. Tá vendo aqui esses sinais aqui, ó, o número 7 aqui, enfim. O que é o número 7? O significado do número 7. Né? O número 7, ele significa totalidade, perfeição, consciência, o sagrado. Por isso que eu estou dizendo que a teoria econômica quântica é uma teoria sagrada. É uma conclusão cíclica, renovação, né? Então, ele tem todo o significado que envolve o número 7, a perfeição, a harmonia com Deus, né? A harmonia com Deus. É muito interessante todos esses detalhes aí. Um dos símbolos do judaísmo, o menorá, os 7, né? Os 7 braços do menorá, enfim, a existência de Deus. Por isso que eu venho falando o tempo todo. Eu falei, olha, a teoria econômica quântica é uma revelação de Deus, ela é uma obra do grande arquiteto do universo. Então ele vai provar justamente pelo G7 aqui, os 7 chakras, porque essa transição de 6 para 2 é o violeta. E o violeta nos 7 chakras, ele é o 7º chakra. Né? O violeta é o 7º chakra. O que é o 7º chakra? O significado do 7º chakra é o coronário. O 7º é considerado como a porta de entrada da energia imanente, conhecido também como o chakra da coroa, ou lótus de 1000 pétalas, é representado na tradição indiana por uma flor de lótus, enfim. Está ligado à cabeça, ao topo da cabeça, justamente ciência, né? Quando a gente pensa em ciência, tem a ver com a cabeça, com o cérebro, com a razão. Olha o poder do que é isso que eu estou falando aqui, entendeu? Esse limite econômico, toda essa variação energética econômica de 2% para 6%, é a série de Balmer, essa transição de 6 para 2, que é a cor violeta, e essa cor violeta está ligada ao mundo místico, à espiritualidade, ao mistério. Isso significa a cor violeta nos 7 chakras, é o 7º chakra, que também está ligado à espiritualidade, à cabeça. Então, isso aqui que é muito interessante para vocês entenderem o número 7, não, né? O número 7 é o que significa a cura, enfim, todo o significado que envolve o número 7, né, o simbolismo, tá? Enfim, se vocês verem minha teoria econômica quântica aqui, eu falo do número 7 o tempo todo também. Então era esse detalhe que eu estava querendo mostrar aqui para vocês sobre a teoria econômica quântica, sobre, né, esse detalhe dessa transição aqui. Olha que coisa linda. Então você tem 6 para 2, 5 para 2, 4 para 2, 3 para 2, são as cores. Então aqui você tem o violeta, aqui tem um azul, aqui tem mais ou menos o verde, aqui tem um vermelho. E a série de Balmer é o espectro visível. Ela está ligada ao espectro da luz visível, que você consegue enxergar. Então, foi essa visualização que eu tive. Eu falei, gente, o que é isso? Essa transição, todo o espectro econômico, 2 e 6, de 2 a 6, que é todo o limite, é todo o espectro econômico, a cor que simboliza esse espectro econômico é a cor violeta. E a cor violeta está ligado ao mundo místico, transcendental, à espiritualidade, aos mistérios. Por isso que a economia, por isso que eu falei, né, que esse gráfico é pura dialética também, porque dialética tem a ver com mistério, poder de argumentação, de profundidade.
Então a economia ela vai muito além de simplesmente ele estar falando isso. Agora, o que a teoria econômica quântica está falando para o mundo, que desde sempre o homem vinha entendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, principalmente essa relação taxa de juros e inflação. Como eles compreendem, está errado essa compreensão. Por isso que eu estou me comparando a Galileu. Porque naquele momento do mundo, o homem estava interpretando o universo de forma errada. E o que eu estou falando aqui no mundo econômico, da economia que gira tudo, o homem está interpretando a economia nos seus fundamentos de forma equivocada desde sempre. Então, basta você ver vários vídeos meus que estão aqui. E também chakras, um detalhe dos chakras, a palavra chakra significa círculo, girar, círculo. Bom, mas numa transição eletrônica da luz, isso daqui é círculo, sabe? É um movimento circular. Absorve, sobe. Os elétrons estão aqui embaixo, absorveu energia, subiu. Quando ele desce, emite luz. Uma luz, vamos por violeta. Isso daqui é um movimento circular também, é isso. Ou seja, o próprio significado de chakra, porque o significado das transições eletrônicas é girar o elétron, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, isso é um movimento circular, de girar. Ou seja, o próprio significado da palavra chakra. Só que de 6 para 2 é o 7º chakra. Ou seja, toda a perfeição. Por isso que eu falo, essa obra é uma obra divina, é uma perfeição, é a revelação de Deus mesmo, do Criador, do grande arquiteto do universo, Deus. Não é à toa que é o G7 aqui. Então eu estou deixando essa informação poderosa que se aprofundar cada vez mais nos fundamentos de economia. O que a teoria econômica quântica está revelando para o mundo? Veja que eu estou falando de física atômica, a equação de Heisenberg. Mas essa equação de Heisenberg, ela foi fundamental para a criação da física quântica. Quântica vem de quantidade, enfim. Então a teoria econômica quântica, ela aprofundou cada vez mais nos fundamentos de economia. Ela está mostrando para o mundo como de fato a economia funciona. Por isso que eu estou dizendo, o mundo precisa construir, nós precisamos construir uma nova ordem econômica mundial. A gente precisa construir uma nova ordem econômica mundial. Por quê? Porque o homem desde sempre vinha compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada. Por isso que eu estou me comparando a Galileu, né? À toa que eu estou usando muito Galileu para explicar os fundamentos de economia. Galileu enfrentou o poder mundial naquele momento, a igreja. Ele vai mostrar para o mundo como de fato o universo funciona. E nesse exato momento eu estou enfrentando todo o sistema financeiro internacional, tem a ver com o judaísmo, para mostrar para o mundo como a economia funciona. Então Galileu enfrentou a igreja católica naquele momento há 500 anos atrás, o Lewis está enfrentando o judaísmo e companhia, judeus, família Rothschild, Rockefeller, Morgan, Goldman Sachs, Setúbal e vai embora. Todas essas famílias, Safra, no mundo todo, esses banqueiros. Então, e todos esses caras, no final, eu falei, eu já até disse, eu prefiro viver no ostracismo, viver no esquecimento, mas eu não me curvo às trevas. E todos esses homens que enfrentaram o poder mundial mais poderoso, eles são relegados ao ostracismo, ao esquecimento. Mas eu não estou enfrentando por enfrentar esse poder constituído mundial, judaico e companhia. Porque assim determinou o grande arquiteto do universo. Você vai descer lá e vai mostrar para o mundo como de fato a economia funciona. E por isso que eu estou dizendo, não existe mais liberalismo econômico, não existe liberalismo econômico, não existe economia comunista, não existe economia socialista, existe a teoria econômica quântica simplesmente. E novamente eu deixo aberto as minhas ideias, as minhas teses, eu estou deixando aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, estou deixando no YouTube todas essas provas, né, verbalizadas, explicadas. Se o cidadão tiver qualquer dúvida, ele pode rever quantas vezes for necessário um vídeo para ele entender mais profundamente o que a teoria econômica quântica, como que ela está interpretando todos os fundamentos de economia. Por isso que é uma teoria poderosa, é os próprios alicerces da economia, é o santo grau da economia, né? Tudo, enfim, abarca todos os fundamentos da economia. E, enfim, estou deixando mais essa obra aqui para vocês
refletir, aprofundar cada vez mais no fundamento de economia. Isso significa prosperidade econômica. A teoria econômica quântica, de fato, ela está mostrando para o mundo como que qual é o caminho da prosperidade econômica. Porque a prosperidade econômica tem a ver com a valorização da moeda, ou a desvalorização da moeda, enfim, todo esse significado. Falou? Obrigado. Mas o mundo precisa construir uma nova ordem econômica mundial. E o Brasil é o farol econômico do mundo. Então eu mostrei novamente aí que a cor violeta da espiritualidade transcendental, do mistério, da magia, do misticismo. Obrigado.